Queridos, vamos então à nossa série de mensagens. Quantos estão aqui pela primeira vez? Tem gente aí de primeira vez? Olha, gente lá atrás. Receba o nosso abraço, nossa atenção. Eu fui a uma igreja nesse período e eu falei assim, meu Deus, é constrangedor demais perguntar. Levanta a mão quem está aqui pela primeira vez. Pastor Mário, eu fiquei assim, ó. Ah, eu consegui levantar a mão. Então, fiquem à vontade aí, se você está de primeira vez, não quer aparecer, não quer ser abraçado, fique à vontade. Eu sei bem o que é isso. Experimentei isso nesse período. Então, nós estamos iniciando, não por eu estar voltando, mas nós estamos iniciando um ano. Vocês aprenderam ao longo do mês de janeiro sobre os dons espirituais. Olá, Eliane, aniversariante, aleluia! Também fez aniversário, serve com as nossas crianças, parabéns, Eliane. Então vejam bem, vocês aprenderam sobre os dons espirituais, uma capacitação especial do Senhor para que você possa edificar o seu irmão e também ser edificado. Vocês aprenderam também sobre o caráter de Cristo. E eu brinquei com alguns preletores do mês de janeiro que quase não sobrou nada para eu falar ao longo do ano todo. Foram todos muito bem, e eu quero pedir a você uma salva de palmas a todos aqueles que pregaram, ensinaram, ministraram no período de janeiro. E eu tenho muita alegria nisso, muita alegria. As pessoas sempre, pastor, olha, quinta-feira a igreja está cheia. Aí eu falei assim, aleluia, o pastor já pode sair que a igreja vai permanecer cheia. Isso é uma alegria muito grande. Tem gente que quando o pastor sai de férias junto, sabia? As férias do pastor em janeiro, é em janeiro também que eu vou sair, não é? E graças a Deus isso não tem acontecido aqui, Deus tem renovado a nossa igreja com a palavra dele, independente de quem esteja aqui pregando. Isso alegra muito o nosso coração. E realmente foram mensagens profundas, mensagens bem explicadas, e eu sei que eu posso seguir daqui para frente falando no tema que separamos para os domingos pela manhã. Santificação humilde, a porta para o sucesso ministerial. E eu vou explicar por que esse tema. Santidade humilde, a porta para o sucesso ministerial. Nas quintas, estamos aprendendo a identificar, confessar e abandonar os pecados ocultos. Mas nos domingos pela manhã, o nosso convite é que você desenvolva o coração de Jesus Cristo para servir ao seu irmão em santidade humilde. E eu vou explicar ao longo dessa mensagem o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre servir em amor, humildade e mansidão as pessoas que estão servindo conosco no reino de Deus. Você tem o Espírito Santo, há um poder sobrenatural sobre a sua vida. Esse vaso de barro aí, que não tem valor nenhum, é pó, vai voltar lá para a sua origem, mas Paulo vai dizer que nós temos este tesouro, o Espírito Santo, em vasos de barro. Por isso é que nós precisamos de um caráter de humildade, a semelhança de Jesus, para que não venhamos a desenvolver o que o próprio Satanás desenvolveu no seu coração. Soberba, orgulho, vaidade, por conta daquilo que faz no reino de Deus. Se fazemos alguma coisa no reino de Deus, é por graça e misericórdia dele. Ele é quem separa você. Ele foi quem separou você, Ele quem escolheu você, foi Ele quem repartiu os dons espirituais, e Ele reparte como quer, Ele reparte como quer a cada um, e cada um deve ser um fiel despenseiro, um fiel mordomo. O mordomo não é o dono, o mordomo cuida daquilo que pertence ao seu Senhor, e nós, como bons mordomos de Cristo, precisamos desenvolver também o caráter dele, para que nós, depois de servirmos com toda a excelência, nós não nos perdermos em vanglórias, presunções,
orgulhos, vaidades. E nós estamos aprendendo, então, na quinta-feira, vamos aprender também no domingo pela manhã. E isso serve, queridos, não apenas para o serviço ministerial na igreja, mas para a sua própria vida. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se as vossas riquezas aumentarem, não coloquem nela a sua esperança. Não coloque na fragilidade das riquezas a sua confiança. Então a Bíblia, ela nos ensina não apenas a andarmos de dia dentro da igreja, mas andarmos com um dia ensolarado lá fora, ainda que seja noite. E eu diria mais, principalmente à noite. Que sejamos luz. Discípulos maduros. Então, nas quintas-feiras, estamos aprendendo a identificar, confessar e abandonar os pecados ocultos. Mas nos domingos pela manhã, o nosso convite é que você desenvolva o coração de Jesus Cristo para servir ao próximo em santidade humilde. Discípulos maduros, prestem atenção nisso. Discípulos maduros, separados por Deus, para servir as pessoas nas mais variadas formas, sem nenhuma presunção, vaidades ou orgulhos, que trazem em si um coração enfermo e desejoso de reconhecimentos humanos, para tudo o que realiza na casa de Deus. Queridos, nós estamos saindo de uma realidade porque Deus está nos levando para uma nova realidade. Hoje nós somos aqui dentro 250, daqui a pouco serão 500, serão 1.000, 3.000, mas ainda vão faltar os 200.000 que estão perdidos na cidade. Por isso que eu e você devemos manter um coração sábio, humilde, perceptível às necessidades das pessoas. Agora mesmo, o Sérgio, líder do One, ele falou comigo o seguinte: pastor, um casal de noivos não vai poder participar agora. Então, se você está namorando sério, ficou uma vaga ali para fazer esse curso, tem uma vaga. Se você namora sério, está noivo, faça contato. Sérgio, fica em pé aí um minutinho, Sérgio, por favor. Esse jovem simpático, cabeça branca, mas é novinho, mais novo que eu. Eu sou um privilegiado e não uso Enê, nada disso, coloração, nada disso. Maria Alice que tem trabalho, ela vai tirando os branquinhos que vão chegando. Vejam, nós precisamos mais e mais de percepção para ver a dor do outro. Queridos, você tem dores, preocupações, mas você não tem a oportunidade de externar isso. Mas quantos aqui reconhecem que o Espírito Santo tem poder para mostrar ao outro que você tem alguma necessidade? Levanta a mão aí. Sim, claro. É lógico que nem tudo está bem, nem tudo está bom, nem tudo está excelente. Nós temos lutas, sim. Temos por lutas passado. Quem se lembra? Umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Isso aqui é crente antigo. Sim, Deus é por nós. Crente batista antigo. Quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-vos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para você ter uma noção de como a igreja mudou, só 10 pessoas cantaram. Eu contei daqui, 2 ali, 3 aqui, 1 aqui, e os outros olhando assim, da onde veio isso? Veio da nossa história. Veio da nossa história. Então, vejam bem, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo,
no capítulo 3, verso 6, ele vai dizer assim acerca do ministério. Vejam: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, leia para mim agora, e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Mas o que está escrito para pastores é o mesmo para você que é ministro e que vai servir. Estamos no ano do serviço. E se nós não tivermos a precaução de prepararmos você ao máximo para servir e continuar servindo, pode ser que lá na frente você desenvolva um coração semelhante ao do diabo. E ao invés de servir, você vai dividir. Ao invés de estar unido, servindo para a expansão do reino de Deus na cidade, você vai desenvolver um coração mau e perverso, a ponto de tramar, planejar e, infelizmente, trazer um malefício tremendo à comunhão da igreja. Lembrem-se, Jesus disse para os discípulos: olha, um de vocês vai me trair. E eles disseram: não, sou eu, Senhor, sou eu. Quem se lembra disso aí? Sou eu. Eles jamais poderiam imaginar que o tesoureiro, me perdoe os tesoureiros, o tesoureiro geralmente numa igreja é aquele que tem, a condição total de toda a igreja, não é? Já acontece isso, ou acontecia isso antigamente, né? O quê? Fulano, não vou nem citar nenhum nome, para não... Fulano de tal tesoureiro? Não pode, não é isso? O tesoureiro geralmente ele tem a segurança de toda a igreja, a confiança de toda a igreja. Mesmo Jesus tendo dado pão molhado a Judas, sabe o que eles pensaram, os outros? Ele foi comprar pão para a ceia, porque ele tinha bolsa, era ele que ia comprar. Ele estava acima de qualquer suspeita. Vejam bem, queridos, nunca pense de si mesmo além do que convém. Pense com sobriedade sobre você, porque eu e você temos o mesmo potencial de Judas, porque somos carne, somos seres humanos, e em algum momento, até você que vai dizer: Senhor, estou pronto a ir contigo para a cruz, você também pode negar em qualquer momento. E nós precisamos de humildade para reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores, para permanecermos de pé. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu penso que sou, eu já estou derrotado. O que te mantém de pé é a sua consciência de que é um miserável, que não merecia em absoluto estar onde está. E enquanto você pensar assim de você, pode ter certeza, Deus vai continuar te levando. No dia em que você pensar: agora eu cheguei, agora eu sou, de lá mesmo você vai cair. Eu e você vamos servir, e vamos servir muito, muito, não apenas em 2024, mas sobretudo nos próximos 3 anos. Eu tenho tido uma percepção muito forte acerca desses próximos 3 anos, para esta igreja. Não é nível global, governamental, a nossa igreja, esses próximos 3 anos, serão anos de muitos milagres, mas de muitos desafios também. Muitos desafios. O Léo compartilhou aqui um pouquinho, eu falei assim: campeão, falta um domingo. Sim, pastor, mas ora, me ajuda em oração. Eu falei assim: fique tranquilo, Deus vai dar e vai dar além. Falei ou não falei? Deus vai dar e vai dar além. Sabem por quê? Quantos aqui se lembram que foi um milagre a gente comprar a propriedade? Quantos aqui se lembram? Você acha que Jesus vai fazer um milagre pela metade? Não. Vai ser um milagre atrás do outro. Mas vai chegar tempos em que nós vamos caminhar 3 dias sem água. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Prepare-se. Fala para o teu vizinho aí: prepare-se. Na estrada das maravilhas de Deus tem sacrifício também. Ele abriu o mar, mas depois caminharam 3 dias sem beber. Moisés, que história é essa? Não tinham sepulcros lá no suficiente para nós? Você tirou a gente de lá agora para a gente morrer aqui nesse deserto, de sede?
3 dias caminhando, Tiago, sem água. Aí Moisés lá, com toda a paciência, calma, a água vai chegar. Chegaram na água, só que as águas eram amargas. Moisés, seu falso, seu mentiroso, seu isso, seu aquilo. Aí Deus deu a direção para o líder, para Moisés. Moisés, pega um galho. Olha que coisa, queridos. Pega aquele galho lá. Está vendo, Moisés, aquele galho lá? Pega aquele galho, joga na água e a água vai ficar sã. Moisés, e o povo olhando, e Moisés foi lá, pegou o galho, jogou na água, e a água se tornou doce, potável, saudável. O nosso Deus não mudou, irmãos, mas na estrada das maravilhas dele, nós vamos passar por sacrifícios, sim. Existem momentos na história da nossa vida em que, para a gente alcançar o próximo nível, nós fazemos concessões, sim, às nossas próprias vontades. Sim ou não? Eu quero algo maior, eu deixo de fazer isso, eu faço isso. Não é assim, Marcos? É ou não é, Marcos? Marcos e Marcos, Marcos André e Marcos Mateus, Atos de Jesus. Não é assim? Quem é que faz isso aí? Acho que todo mundo faz. Eu quero conquistar aquilo ali. Não é isso? Aldair, irmão Aldair. Não é isso? Eu quero conquistar isso. Eu abro mão disso. É isso ou não é, Patrícia? Rubens, é ou não é? Então, igreja é a mesma coisa. Vai chegar um momento em que você vai falar assim: poxa, pastor, não vai ter o retiro esse ano? Não. Por quê? Porque Deus nos mostrou outras prioridades. E se eu asfixiar financeiramente a igreja, eu vou ter reverberações para o ano todo de dificuldades. Então, cada um que fecha a porta do seu quarto e fica orando 4 dias. Aleluia. 4 dias na presença do Senhor. Aleluia. Fica lá, fecha lá. Tomamos ciência, né, aqui que vão fechar muitas ruas aqui. E vai ter alguns blocos aí diferentes, não é? Fortes aí nesse ano. A cidade também vai estar lá no Sambódromo. Então, isso tudo aí movimentou mais. Então, você já está vendo aí na cidade várias coisas postas, né? Aqueles isoladores, né? de área, e vão fechar algumas vias. Eu falei assim: Senhor, guarda as tuas ovelhas em casa. Guarda. E depois a gente volta. Então, o próximo domingo, manhã e noite, nós não estaremos aqui. Pelo contrário, vamos colocar o tradicional tapume lá, para a segurança da nossa igreja, e vamos ficar em oração. Se você puder se reunir, seja com a sua célula ou com um grupo da igreja, alguns irmãos aqui têm áreas grandes, não é? Tem espaços grandes. Vai lá, passa o dia lá, ora, fique em oração, sabe? E vamos nos preparar melhor ainda para este ano. Vejam, a imaturidade na fé gera orgulho e soberba ao coração ainda não preparado e forjado para a função de liderança. Não se trata de tempo na igreja, mas de maturidade e fé. Queridos, se Deus tivesse me colocado como pastor 20 anos abaixo do que eu cheguei, eu teria sido um desastre. Se Deus te desse o que você tem hoje, quando você tinha 18 anos, você tinha metido pés pelas mãos, sim ou não? Claro, queridos. Nós precisamos de maturidade, não apenas idade, mas maturidade. Existem adolescentes maduros, enquanto muitos acima de 60 anos, 70 anos, ainda neófitos na fé e na segurança em Jesus. E nós precisamos preparar a nossa igreja para esse tempo que Deus vai nos dar, de servirmos em humildade santa a todos.
Por que santificação humilde? Infelizmente, existem pessoas dentro das igrejas que desejam a santificação, buscam-na com toda a avidez, legítima vontade de crescer nesta área, mas após um determinado período, mais próximos de Deus, distorcem o seu papel e começam a exercer na igreja um papel que não foi lhe designado. Deus não te chamou para julgar o seu irmão, para imprimir no seu irmão uma marca. Não, Deus te chamou para você servir o seu irmão, ajudar o seu irmão, fortalecer o seu irmão, perdoar o seu irmão. Quanto mais próximo você se sentir de Deus, mais você vai se sentir miserável, pobre, cego e nu. A santificação, ele te separa do pecado, te aproxima de Deus, e quando você se aproxima de Deus, se santificando, você sente mais e mais que não merecia estar onde você está, e que foi por graça e misericórdia. A santificação humilde é essa, é a santificação de Jesus. Ele disse para os discípulos assim: olha, por causa de vocês, eu me santifico mais ainda. Olha que coisa fantástica. Por causa dos discípulos, ele tinha uma disciplina ainda mais intensa, de oração, de meditação na palavra, de foco na missão que ele tinha. Quantas vezes, você é leitor da Bíblia, quantas vezes ele disse para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? Você não sabe o que você está falando. Para trás de mim, Satanás. Diversos momentos ao longo da trajetória e ministério dele, ele teve que ir orientando os discípulos com toda a calma e paciência, porque ele sabia que eles ainda não eram o que eles se tornariam. Eu creio que a nossa igreja vai se tornar tudo o que a Bíblia diz que ela é em Cristo. Eu creio. Para nós não vai ser surpresa as curas, os milagres. Sabem por quê? E não é à toa que eu estou ganhando tanto sapato nesse ano. A gente vai caminhar muito esse ano. A gente vai caminhar demais, mais do que no primeiro ano aqui, onde fomos a 52 bairros. Nós vamos caminhar muito mais e com mais intensidade, porque nós percebemos que Deus tem pressa. Deus não precisa de igreja no sentido físico, templo. Eu e você precisamos falar de Jesus ontem. O tempo está se abreviando. Queridos, nós só temos mais 11 meses. Tínhamos 12. E pastor, o primeiro mês já foi. Eu brinquei na quinta-feira, irmã Maria, que tinha gente dizendo que já era o 56º dia do mês de janeiro e o mês não acabava. Ou seja, a gente sabe que só tem 31, né? Mas estava demorando tanto. Aí eu falei assim: tenha misericórdia, eu estou de férias. Só porque você não está de férias, você quer que acabe rápido o mês de janeiro? Mas fato é que Deus está abreviando mesmo, como Ele disse. Ele disse: olha, se o Pai não abreviasse esses dias, ninguém, repita comigo, ninguém se salvaria. Não, mas não é possível. Sim, queridos, se Jesus disse que ninguém, é ninguém mesmo. Não adianta você pensar que você é firme na fé, que você é batizado, não é nada disso. Se Ele disse que se Ele não abreviasse, querem ver uma coisa? Quando você começa a ver muita injustiça, você não dá uma desanimada? Hein? Você vai buscar um trabalho, aí você se preparou, você, sabe, se esforçou, aí na hora você tira a melhor nota, mas quem entra é quem é conhecido do terceiro fulano de tal. Quem já passou por essa experiência aí? Olha aí. O nosso Deus não dorme. Mas a Bíblia diz que vai se multiplicar o quê? A bondade? A justiça? O amor? Pelo contrário, vai se multiplicar a iniquidade e o amor de... A Bíblia diz todos ou muitos? De muitos, não de todos. Porque o seu amor não vai esfriar. Seu não. O seu não. Porque você está recebendo alimento sólido. Estes dias virão. Não tem para onde correr. Guarda o que você tem.
para que ninguém tome a sua coroa. Quando estas coisas começarem a acontecer, não tenham medo. O que nós queremos, queridos, é que você amadureça, que você lute a guerra espiritual e não perca tempo com as coisas desta vida. Quando quiseram pegar Jesus, disseram: é lícito pagar o imposto. Jesus ficou olhando para eles. Você imagina Deus que disse assim: haja luz e houve luz, olhando para um homem fazendo esse tipo de pergunta para ele? Jesus falou assim: me dá uma moeda. De coração, queridos, quem aqui teria essa percepção na hora? Hein, Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Quem aqui teria essa percepção? Dá uma moeda aí. De quem é essa imagem aqui? De quem é essa gravura aqui na moeda? De César. O que Jesus fez? Fez assim, ó: dá a César e a Deus. Quem está pronto aí para dar a Deus o que é de Deus? E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando do seu melhor, do seu coração, da sua vida, do seu trabalho, da sua influência. Quer servir a Deus? Esse é o tempo. Nós estamos no ano de grandes mudanças, muitas mudanças. E nós vamos precisar de um coração manso e humilde para transicionarmos toda a igreja para este campo da humildade, da serenidade, da mansidão. Saber quem você não é no reino de Deus é tão importante quanto saber quem você é e o trabalho ministerial que Deus lhe deu para desenvolver. Pessoas maduras sabem quem são e o que Deus lhes chamou para realizar em seu reino. Elas permanecem no seu lugar depois que fizeram tudo o que Deus mandou fazer. E elas vão além. Elas não são pessoas que vão ser amanhã servos inúteis. Sabe o que é um servo inútil? É aquele que faz tudo o que o Senhor mandou, mas se esquece da graça, da bondade, da misericórdia e vai pisando tudo, porque ele é tão santo e tão separado que ele não consegue enxergar ninguém com os olhos de Jesus. E nós precisamos ser servos cujo amor esteja acima de tudo. Quem já me ouviu dizer aqui uma frase? Essa frase Deus me deu aqui, ó. Aqui de joelhos, chorando e orando. Deus me deu essa frase. E essa frase tem me perseguido. Essa frase está no meu coração e na minha mente. As pessoas são mais importantes do que o que elas fazem. Você tem um valor extraordinário, tanto que o Rei do Universo morreu e ressuscitou por você. Não foi por pastores, diáconos, líderes de célula, líderes da igreja. Não, ele morreu pelo pecador. E todos nós estamos incluídos dentro dessa categoria. Somos pecadores. Pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pecadores confessos. Nós somos uma geração que precisa se santificar e manter-se humilde. Não é para pensar que só está acontecendo porque você está aqui, não. É mentira. Quem está aqui desde 2017 disse, viu quando eu apontei para cá, não é pastor. Quem se lembra disso? Estava aí em 2017. Não é pastor, não é diácono, não é nada disso. É o tempo de Deus para esta igreja. É o tempo de Deus para a sua vida e ministério. É por isso que tanta gente está chegando, porque Deus tem esse tempo para alcançar a nossa cidade. E se você ficar bem acordado, entendendo os processos, entendendo o que Deus espera, você vai ter bênçãos também na sua vida, porque você vai mudar, a sua mente vai mudar, seu coração vai mudar e você vai conseguir avançar. É muito importante, João 1, 19 a 23, projeta para nós aí, está aí no nosso esboço, João 1, 19 a 23, mulheres, este
saber quem você não é tão importante quanto saber quem você é no reino de Deus. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é o profeta, não é um profeta, um dos profetas, não. Você é o profeta, numa alusão ao Messias? Não sou. E ele vai dizer: eu fui profetizado por Isaías. Quem creu foi ao Jordão para ser batizado. Quem não creu, ficaram debaixo da mesma condenação de outrora. Fariseus, saduceus, sacerdotes, líderes religiosos, eles não acreditaram. Jesus certa vez perguntou assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles disseram: se a gente disser que é dos homens, a multidão vai acabar com a gente aqui agora, porque todo mundo que estava ali tinha sido batizado. Se dissermos que é do céu, ele vai perguntar para a gente: por que vocês não creram, se vocês confirmam que é do céu? A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio e nada responderam. Aí Jesus disse para eles: fiquem sabendo que vocês não verão nenhum sinal, nenhuma maravilha, nenhum milagre. E Jesus ficou quieto também, não disse com que autoridade ele fazia os milagres. Jesus tem realizado muitos milagres e vai continuar realizando até a sua volta. Crê nisso? Quem se lembra aí do missionário André, atravessando com Bíblias, contrabandeando Bíblias? Pararam o carrinho dele, que é arriado de Bíblias, abriram, e ele já suando frio lá no volante. Quando abriram o capô, fecharam de novo e perguntaram para ele: para onde você está indo? Estou indo para tal lugar. Pai, pode ir, corre, porque senão esses tomates e alfaces vão estragar. Eram Bíblias. Consegue entender? Que enquanto você vai testemunhando de Jesus, os milagres vão acontecendo. Estes sinais acompanharão. Queridos, muitas coisas extraordinárias têm acontecido. Só que nós vamos ver aqui na nossa cidade coisas maiores ainda acontecendo. Por quê, pastor? Porque você e eu vamos caminhar. Eu e você vamos bater nas portas. Eu e você, e eu vou fazer de 2 em 2, vou botar vocês numa roupa socialzinha, com uma... Vocês vão tomar pedrada, que vão confundir vocês com outro grupo. Nós somos do tempo, queridos, em que as igrejas, quando faziam culto ao ar livre, quem aqui é da época do culto ao ar livre aí? Era tomate, cebola, pedra, cortava a energia. A gente viu muita coisa, mas a gente também viu um crescimento tremendo do Evangelho, neste mesmo período de muita perseguição. Agora, eu não quero esperar a perseguição mais severa chegar para fazer o que Jesus já mandou fazer. Amém? Vamos fazer, queridos, enquanto é dia, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos poder fazer mais. E talvez não estejamos tão distantes. E nós precisamos cuidar disso. Ele disse que não era o Cristo, ele disse que não era Elias, embora fosse, o próprio Jesus disse: fiquem sabendo que esse aí, João, é o Elias profetizado. Mas ele falou assim: não sou Elias. Não sou o profeta. Mas ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E quando Deus nos convida para trabalharmos na sua seara, Ele vai dizer exatamente o que você vai fazer. Para isso nós temos o perfil de servo aqui. Para isso nós temos o curso básico de dons espirituais. Para isso nós temos aqui o estudo mais aprofundado sobre o caráter de Jesus, que é para você servir com qualidade espiritual e não se perder enquanto serve ao Senhor. Infelizmente, queridos, muitos se perdem. Começam bem, mas não terminam bem. Começam em simplicidade e humildade, mas depois coloca turbante, traz arca, leva a arca, bota espada, começa a inventar um monte de coisa. É isso ou não é?
É ou não é? Começa a botar um monte de coisa. Queridos, Jesus é suficiente. Ele falou: olhem, em meu nome, não precisa de mais nada. Não precisa fazer confusão, não. Onde você estiver, se você falar o nome dele, já vai fazer diferença na vida do outro. Então, nós não vamos passar de um evangelho saudável para outro, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Não. Quem foi que fascinou vocês? Quem foi que enganou vocês? Quem foi que fez isso com vocês? Eu estou, olha, perplexo a respeito de vocês, disse Paulo aos Gálatas. Estavam fugindo do evangelho verdadeiro para um outro evangelho que não foi ensinado. Camila, né, minha discípula mor, me mandou um vídeo brincando, né? Aqui não é assim, lembra? No vídeo lá. E o pastor estava falando, e é verdade. Eu quero que você escute muitos bons sermões. Tem muita coisa boa, queridos, aí na internet. Tem muita coisa boa. Vai edificar a sua vida, vai te levar para a oração, vai fazer um monte de coisa com você. Mas também tem muito... Alguém já disse lá, lixo. Tem. Divirtua a mente, o coração. Quem disse que o cristão não vai padecer necessidade? Não vai ter um aperto? Sabe qual é a diferença? É que você não vai ruir. A sua fé é inabalável em Jesus. Mas vai ter dificuldade sim. Quer ver uma coisa? Olha para o lado aí. Eu vou fazer uma pergunta. Aí você olha para o lado. Eu faço a pergunta e você olha para o lado. Quem aqui já passou dificuldade? Tem gente que já passou tanta dificuldade que não tem força nem para levantar a mão. Você vai entrar em crise, Cláudio, porque você está passando por um momento de dificuldade, por uma crise, uma doença, uma porta fechada. Queridos, Deus nos prova. Deus nos prova. E quando Ele nos prova para o nosso crescimento e amadurecimento. Se você está passando por alguma luta, saiba, quanto maior é a luta, maior é a sua vitória. Fique firme, você vai passar por ela. De vez em quando a gente entra numa, aí Deus sai, tira você lá, você está melhor. E às vezes, quando você sai de uma, vem outra. Quem já passou por isso? Pô, estava saindo de uma coisa, agora veio outra. Léo estava saindo de uma, entrou outra. Bateram no carro dele. Não é verdade? Agora, aproveite os dias de provação para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar assim: olha, mais um filho. Eu amo esse filho, porque eu estou dando aprovação a ele. Ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele não está praguejando, ele está passando pela prova, glorificando o meu nome. Vou virar o cativeiro dele. Aí você tinha um Fusquinha 66, você passa para um Fusquinha 68. Aleluia. Não tinha calçado, agora tem 2. Não tinha 2 camisas, agora tem 3. Você não tinha essa idade, agora você tem. Bem feito. Todos nós podemos crescer se soubermos quem somos no reino de Deus, mas muito mais quem nós não somos. João sabia quem ele era. Jesus também sabia quem ele era. E o próprio Jesus tinha consciência do que ele era em Deus e por que tinha vindo a essa terra. Ele disse: para isso eu vim, para dar a minha vida. Não, Senhor, não vamos permitir que ninguém te faça mal. Ei, essa não é a vontade do meu Pai. Eu vim exatamente para isso. Eu estou comunicando a vocês para que vocês creiam quando acontecer. Então, queridos, nós estamos vivendo este tempo aqui na nossa igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Muito do que foi dito até aqui tem acontecido e vai continuar acontecendo, porque nós estamos andando debaixo da orientação e da direção da sua palavra.
na direção e no compasso do Espírito Santo. É por isso que você está vendo o que você está vendo. É por isso que você está sentindo o que você está sentindo. É por isso que você tem prazer em estar na casa do Senhor. É por isso que você vai cear conosco agora. É por isso que você vai servir ao Senhor com alegria. É por isso que você tem alegria em trazer os seus amigos, convidar pessoas. É por isso, é porque onde Jesus está, não importa se é deserto. E você vai aprender isso no próximo domingo, não o próximo, mas no outro. Não importa onde você estiver, você vai testemunhar de Jesus. E as multidões vão afluir. As multidões vão chegar, não importa onde você estiver. Lá em Salvador tinha um determinado lugar que juntava muita gente. Toda quarta-feira, pastor Jorge, juntava uma multidão lá. Era uma casinha muito simples, era afastada, mas tinha gente lá orando pelas pessoas. E as pessoas andavam. A fé é um negócio extraordinário. Até quem tem fé naquilo que não é Deus, faz coisa que... Imagina andar daqui a Aparecida. Andar. Alguns vão de joelhos. 365 degraus, aqui na Igreja da Penha. De joelhos. 365 degraus. Um degrau para cada dia do ano. Eu não sei se alguém aqui já fez isso. Marquinhos já carregou muito nas costas. Nós precisamos orar por eles, porque eles têm fé. Eles só não têm conhecimento da verdade. Fé eles têm, só está depositado em um lugar errado. Segundo a nossa fé, Jesus é suficiente. Segundo a nossa fé, o nome dele tem poder. Segundo a nossa fé, ele vai voltar e vai nos fazer cear com ele. Ele vai nos servir o pão, ele vai nos dar na sua presença. Ele falou isso para os discípulos: olha, eu já estou com saudade desse momento com vocês aqui de partilhar o pão, porque eu não vou poder mais participar com vocês. Mas olha, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se. Consegue imaginar isso? Um amigo seu passou 3 anos com você, te fez ver coisas extraordinárias, cego de nascença enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, tantas coisas extraordinárias. Ele está dizendo assim: olha, eu estou indo, mas não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes com a minha partida, é necessário que eu vá. Eu só estou indo para preparar lugar para vocês. Na verdade já está pronto, mas eu vou para lá que eu vou dar uma ajeitada melhor, colocar o nomezinho de vocês, vou preparar a pedrinha branca. Quem sabe aí que vai ganhar uma pedrinha branca? Levanta a mão aí, se você sabe. Pastor, eu vou ganhar uma pedrinha branca. Vai ter um novo nome lá, só você e Jesus. Por isso que é bom você começar a desenvolver intimidade com Ele hoje. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ore mais, jejue mais. E por falar em jejum, eu tenho alguns propósitos muito especiais nesse ano, muito especiais. 90% é para a igreja e 10% é para mim e para minha família. Mas eu quero convidar você para essa semana de jejum e oração. Onde vai ser, pastor? Na sua casa. Mas por favor, quando você encerrar o jejum, não coma por 3 dias, não adianta nada. O jejum é para você orar, entregar e se alimentar menos. Não é para compensar as 12 ou 24 horas que você vai fazer.
você vai crescer espiritualmente. Nós vamos nos alinhar espiritualmente. Quando eu falar aqui, vai testificar no seu coração, porque essa sensibilidade espiritual vem quando a nossa carne morre, quando a nossa carne está frágil. Aí tudo vai ficando em concordância. Tudo vai ficando em concordância. A presença de Jesus faz isso na minha vida e na sua vida. Se você